Ouviremos agora o coordenador do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Se o senhor quiser as nominatas, e eu trouxe o que o senhor me entregou. Tá, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a nossa desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, que nos acolhe com tanto afeto e carinho. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor Fábio Pereira Vaz, secretário de Estado da Educação, representando o governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa. Muito obrigado, secretário. O excelentíssimo senhor deputado Gutierrez Torquato, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Obrigado pela presença, deputado. A excelentíssima desembargadora Ângela Ronar, diretora adjunta da Escola Superior de Magistratura Tocantinense, representando o diretor-geral, desembargador Marco Vilas Boas. Muito obrigado, desembargadora, por nos acolher aqui também. Nosso querido coordenador-geral de Políticas Educacionais para a Juventude do Ministério da Educação, Ian Ivanovic Leitão Furtado, que nos brindou agora com sua fala de abertura tão afetuosa. Minha caríssima colega, doutora Amínia Haddad, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Senhor Abel Andrade Leal Júnior, promotor de justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano César Casarotti. Excelentíssima senhora Estela Mares Postal, defensora pública-geral do Estado de Tocantins. Muito obrigado pela presença, doutora Estela. Excelentíssima senhora Priscila Madruga, vice-presidente da OAB seccional do Tocantins. E a excelentíssima juíza e colega Aldete Almeida, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins. Presidente, antes de iniciar minha fala, eu quero reiterar aqui meu grande carinho e agradecimento por a acolhida que o Tribunal nos proporcionou nesse primeiro encontro de justiça restaurativa na educação. E dizer que, olhando esse plenário lotado, as nossas esperanças se renovam para que possamos transformar o nosso país e o nosso sistema de justiça. São muitas expectativas e muitas esperanças. São pessoas que querem conhecer um novo caminho. E é esse novo caminho que nós estamos aqui para apresentar a todos. Sem antes deixar de lembrar que a justiça restaurativa, durante muito tempo, sofreu muito preconceito. E aí, hoje mesmo eu repeti esse exemplo para que nós refletíssemos e abríssemos a nossa mente para aquilo que nós estamos a conhecer. Eu imagino uma pessoa em situação de rua que ingressa num supermercado e rouba uma barra de chocolate e é preso. Imediatamente é solto em razão da natureza do delito e da barganha. Aí ele volta na outra semana e rouba uns pacotes de macarrão. De repente ele é preso. Só que daí ele não volta. E a nossa pergunta é: a quem e a que distância nós podemos dar uma segunda chance? E é disso que se trata a justiça restaurativa num país tão desigual como o nosso. E eu inicio com uma fala de Gilberto Pará: somos forçados a admitir que somente uma educação desde e para os direitos humanos e a cidadania pode reinscrever os homens em suas esperanças primárias. As esperanças que são, antes de mais nada, necessidades originárias. Na sessão plenária de 14 de março, o Conselho Nacional de Justiça declarou 2023 como o ano da justiça restaurativa na educação. Essa campanha vem no sentido de materializar a política judiciária
instituída com a Resolução 458, de junho de 22, por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça decidiu mobilizar o Poder Judiciário para levar a justiça restaurativa às escolas públicas do país. Tenho registrado que a escola, em seu cotidiano, é atravessada pelo contexto social em que está inserida, permeado por violências, nas suas mais variadas formas de manifestação. Nela estão presentes dificuldades de relacionamento internos da instituição, os problemas familiares, financeiros, de dependência química, de preconceitos, de desrespeito às diversidades, de jogos de poder existentes no território. Esse projeto pretende possibilitar a compreensão, por parte dos integrantes da comunidade escolar, da concepção profunda e transformativa da justiça restaurativa, nas 3 dimensões da convivência e da educação para a paz. Contribuir para que cada integrante da comunidade escolar possa revisitar suas crenças e teorias acerca das questões sobre conflito e violência, para que possam atuar na transformação da convivência escolar, em sintonia com os valores, princípios e diretrizes da justiça restaurativa, apresentar formas de transformação de conflitos diversas da punição, pautadas pelo diálogo, pela construção de responsabilidades individuais e coletivas, pelo atendimento das necessidades, pela reparação dos danos, pela harmonização das relações com base nos direitos humanos fundamentais. O CNJ sempre se vê às voltas com a questão de como democratizar materialmente a justiça. O Conselho tem muitas frentes dedicadas à ampliação do acesso à justiça, mas a resposta a esse problema também passa pela independência desse poder, pela emancipação humana para a realização de suas potências e de sua liberdade para além das colunas imponentes dos tribunais. Estamos pensando em mecanismos que permitam aos excluídos construir o espaço político de sua identidade, de suas emoções e de seus afetos, em compartilhar um protagonismo na realização da justiça com a sociedade. A cultura do medo e da violência, que tanto nos assola, é sentida cotidianamente, uma vez que nosso repertório de resposta ainda é violento. Quando um crime choca, desejam-se penas maiores ou algo que possa trazer mais sofrimento como reprimenda. Experimentamos também nos últimos anos uma verdadeira corrida armamentista, em nome de uma segurança que dela não virá nunca. Esta é a regra que vínhamos experimentando. Mas há um outro fenômeno. Parece que as pessoas estão começando a perceber que aumentar a resposta truculenta só gera mais violência. Os canais de televisão começaram a falar disso. Recentemente vimos JR, inclusive na novela, no jornal, e ela está alcançando popularidade. Mas é importante deixar claro que o convite da campanha do Ano da Justiça Restaurativa nas escolas não decorre dos últimos eventos noticiados. A justiça restaurativa não é uma medida emergencial, mas sim uma política pública estruturante, que viabiliza novas formas de convivência mais pacíficas e mais acolhedoras. Na verdade, busca-se mais do que uma convivência acolhedora. Busca-se propiciar que cada um e cada uma possa realmente se sentir pertencente e, ao mesmo tempo, único, sendo, assim, muito importante exatamente do jeito que é. Cada um, com sua cor, com seu credo, com sua sexualidade, com seu jeito de ver e viver a vida. A cultura da paz, do diálogo, compreensão, solidariedade, respeito e dignidade pode recuperar uma sociedade marcada pela desigualdade, pela pobreza e pela fome. Aquilo que dizíamos, secretário. Os excluídos precisam de nós.
precisam do judiciário. De um judiciário com um olhar diferente, trocando as lentes, que vá além dos muros da técnica judicial no sentido da lógica da cooperação, da responsabilidade e da solidariedade. Cabe a nós, com muito mais responsabilidade, nos dedicarmos a essa tarefa de construir um novo tempo, um novo país e uma nova cultura. Como coordenador da Política Judiciária Nacional, testemunhei neste último ano a criação viva de pertencimento, de empoderamento e de cidadania. Fui a quase todos os estados do Norte e Nordeste, a fim de fortalecer os atores locais da justiça restaurativa perante as autoridades locais. Vivi experiências inesquecíveis de círculos e fui transformado pela potência do poder com, ao invés do poder contra. Aqui foram tantas visitas em lugares tão distantes, com experiências tão marcantes. Eu quero lembrar uma delas sem me alongar muito. Numa área periférica de Pernambuco, estávamos num círculo da FUNASE, que é um órgão do Estado, onde recolhem as crianças infratoras. E lá, no círculo, eu vi um jovem dos seus 18, 17 anos, trazendo uma experiência riquíssima, e disse assim no círculo: eu fui preso aos 15 anos, muita violência, violência que eu extraí também da minha casa, muito revoltada com tudo. Depois de abrigada, fui acolhida pelos círculos restaurativos e descobri que o meu problema não era a violência nem a criminalidade, era a minha identidade com o meu corpo, era o meu reconhecimento. E com o auxílio do círculo e daquelas pessoas da justiça restaurativa, ela mudou o seu sexo, tornou-se um jovem. A partir daí, ela se transformou, passou a ser uma pessoa estudiosa, ganhou o respeito dentro da FUNASE, tornou-se instrutora da FUNASE e hoje está estudando para fazer vestibular de engenharia. Quantas necessidades nós trazemos dentro de nós, que nós, às vezes, ao invés de acolhermos, nós punimos. Quem sabe tem problema mental, quem sabe é desequilibrado, quem sabe é um marginal, quem sabe não é nada disso. A justiça restaurativa, nas escolas, tem experiências muito estruturadas em São Paulo, Heliópolis e Santos, Rio Grande do Sul e tantos outros estados. Inclusive, agora, estamos com um projeto no Distrito Federal. O CNJ desenvolve um projeto de implantação pelo próprio Comitê Gestor do CNJ, em parceria com o TJDFT e Secretaria de Educação. São professores e coordenadores recebendo capacitação para fazerem gestão de projetos de justiça restaurativa nas comunidades escolares. Trouxe algumas imagens que mostram o projeto em fase de conclusão, com a equipe do tribunal, professores e coordenadores escolares, capacitados não apenas em práticas restaurativas, mas na gestão da escola na perspectiva restaurativa. Eu não sei se o PowerPoint está na medida de ser acionado. É ao vivo, estou recebendo um sinal ali para esperar um pouquinho. Pois bem, está aqui. Podemos passar o vídeo? Como é que é aqui?
Eu vou passar rapidamente por causa do tempo. São imagens rápidas. Nós temos dados que demonstram os benefícios que a política traz para as localidades que adotaram. Os números mostram escolas em que se registravam mais de 100 ocorrências de conflitos e situações de violência, que muitas vezes se transformavam em processos judiciais. Passaram a ter entre 3 a 17 ocorrências ao ano, com programas estruturados na justiça restaurativa. Meu convite hoje é que você seja um protagonista dessa mudança. Com o apoio seguro do Comitê Gestor, insiram essa frente na política dos tribunais de forma permanente. Em alguns meses, não serei mais o coordenador do Comitê Gestor, razão pela qual eu compartilho essa responsabilidade pela continuidade do que construímos juntos. Que as crianças de hoje olhem para este momento e percebam que participaram de um marco histórico. Que em alguns anos olhemos para este momento e vejamos a grande virada para um país de pessoas com voz, responsabilidades, atentas às violências que nos atravessam e empoderadas com as ferramentas restaurativas na direção de uma sociedade mais justa e igual em oportunidades e concretização de direitos fundamentais e sociais. Eu quero concluir a minha participação na abertura lembrando aqui um livro pequeno do Leonardo Boff, que eu gosto muito, dentre tantos outros, A Águia e a Galinha. O nome é exatamente esse. E ele materializa na galinha o ser humano com as suas preocupações materiais, com o pé no chão, com a proximidade do chão, com a segurança e com a sua visão de mundo por essa perspectiva. Por outro lado, ele nos impacta com a visão da águia, que voa alto, que enxerga longe, que sonha, tem desejos. E ele diz que a melhor forma de nós construirmos um futuro é quando nós somos metade galinha, metade águia. A justiça restaurativa é a minha metade águia. A metade galinha é aquela que acredita que nós, juízes, com a sociedade, para a sociedade e na sociedade, nós podemos fazer a diferença, além da nossa atuação como magistrado. Nós podemos transformar. E com a ajuda de todos aqueles que nos circundam nesse momento, esse auditório cheio, que muito me emociona, sobretudo no final dessa caminhada no CNJ, eu fico com a esperança de que a águia esteja dentro de todos vocês. Muito obrigado.